Com o desembargador Antônio Carlos Esteves, João Batista Damasceno, e hoje reforçado aqui na mesa com o nosso saxofonista de rua, Ronaldo Martins, que está preparando ali algumas perguntas para a nossa vereadora Marielle Franco. Mas o desembargador Damasceno, ele está aqui na fila, que ele quer fazer algumas perguntas mais pontuais sobre como é que está a governança no Rio de Janeiro. Não é isso, Damasceno? Pois é, Marielle, essa é a questão. Nós temos um sistema caótico de transporte público nessa cidade. Tem lugar que tem ônibus demais, né? Ônibus vazios engarrafando o trânsito, como na Zona Sul. E temos, né, ao contrário, alguns lugares da Zona Oeste, da Leopoldina, onde não há o transporte. E aí tem uma outra coisa, que é como se calcula o preço dessas passagens, né? Como vereador, você vai ter a função de fiscalizar, né, os atos do poder público municipal, inclusive essas concessões. Está na sua mira buscar decompor, né, os custos, né, que levam à cobrança dessa passagem na cidade do Rio de Janeiro? Antes dela responder, deixa eu complementar também. Claro. Que o candidato do partido dela colocou que foi sitiado e cada um pegou um pedacinho, um vai até aqui, o outro vai daqui para lá. Como é que vai funcionar essa questão? Cada um pegou, hoje eles subdividiram, né? Tiraram muitas linhas de ônibus que não estão funcionando mais e dividiram. Você vai daqui ali, outro pega daqui para lá. Por exemplo, para mim vir para cá, hoje eu gastei 3 conduções, porque as conduções não são interligadas, elas são todas picadas, entendeu? Foi feito no governo anterior, né? Essa divisão de você ter um trecho daqui para ali, o trecho da tua empresa vai dali para cá, e é uma das propostas também do seu candidato, né? Ele falou sobre esses dias. Então, mas vamos lá para a gente esclarecer as propostas e pensar mais alternativas. Acho que tem um problema que se chama reorganização das linhas de ônibus hoje. O que a gente está propondo é exatamente não picotar, fazer a interlocução seja do modal quanto das próprias linhas. O que ocorre hoje é uma relação que privilegia uma parte da cidade, não só pelo que o Damasceno traz com relação a uma parte de sobreposição dos transportes, mas com relação a valores, com relação a que não ter transportes alternativos, não ter a fiscalização. Porque o que ocorre mais para a Zona Norte e para a Zona Oeste? Os lugares das vans e dos mototáxis, por exemplo, para dizer só 2, eles continuam existindo, mas sem fiscalização, o que ocorre um favorecimento das determinadas áreas. A gente pode, quando a gente está falando de fazer essa interligação, a regulamentação do lugar do mototaxista, que atende, por exemplo, a subúrbio, favela e Zona Oeste, senão as pessoas não tinham só crescendo as cooperativas. O lugar de fiscalização das próprias cooperativas, claro que tem a ver com o debate das máfias, com o debate das vans, mas que pode a permissionária ser individual e não em termos coletivos, para que não tenha os grandes monopólios, porque esse também é outro problema, porque tem lugares que a moto não vai atender, mas a van e a Kombi vai atender. Então precisa compreender esse outro campo da cidade que não tem o metrô, porque a grande questão a gente não tem hoje um transporte de massa atendendo a esse outro, a massa, digamos, objetivamente. Então tem uma reorganização das linhas de ônibus, porque a gente é totalmente contrário, mas para isso vai ter que bater pé e cumprir esse papel de fiscalização, que é ir para cima, legalmente, regimentalmente, vocês conhecem melhor do que eu, inclusive, da FETransport, que é uma parte da grande vilania. Porque a vereadora não é que ela apresente um projeto de lei que ele saia às mil maravilhas. Não é assim. Não é assim, até o projeto pode ser uma maravilha, mas não vai passar, porque existem... Sim, até porque o Felipe lá foi reeleito, o vereador Felipe, que é sogro do Betten, que hoje coordena a campanha do Crivella, né? Então a gente tem realmente dificuldades, tem... o presidente da casa. O presidente da casa que impediu a CPI, né, dos ônibus, né? Então a gente tem realmente temos problemas na cidade. Mas isso não fica assim, ouvinte, sabe por quê? Porque a vereadora, ela, se encontrar dificuldade dentro da casa, ela vem para fora. Exatamente. Ela vem trabalhar aqui
Hoje, ela já está trabalhando. Aliás, essa é a tônica. É isso. Você acha que será possível, mesmo com a bancada com 6 vereadores e com essa muralha que tem lá dentro, né, dos lobbies, né, desses interesses inconfessáveis, você acha que vindo, né, com a sociedade, é possível pressionar e fazer alguma mudança, propiciar alguma mudança? Aliás, esse é um dos slogans da campanha, né? Eu sou porque nós somos. Então, será que vai funcionar essa chamada da sociedade, a politização da sociedade, para que a sociedade reclame os seus direitos junto com os seus representantes? Tem uma expectativa e tem uma responsabilidade grande. Quando eu falo de eu sou porque nós somos, não é só jargão não, e nem só uma frase bonita, assim. Não fazia sentido hoje fazer essa disputa por dentro do Estado se a gente não achasse que a gente pode, de fato, implodir por dentro no sentido de romper e trazer essas informações. Então, seja o lugar do orçamento, por exemplo, falava de tarifa. A gente não sabe por que a tarifa custa R$ 3,80. Essa caixa preta, seja porque agora tem um poder legal de fazer essa requisição e publicizar caso ela seja respondida ou não, e a partir daí trazer para que a população compreenda isso. Eu falei muito disso na campanha, sobre gabinete virtual, aproveitar os aplicativos, aproveitar o século XXI, fazer prestação de conta nas ruas, tornar público todas essas questões, que só faz sentido se for coletivo, que a gente não consegue aprovar um projeto de lei, porque a gente na época já tinha essa conta, que o partido, a tendência era que se tudo der certo a gente fizesse 6, felizmente deu certo. A gente falava em 7, 8, pela possibilidade da cláusula de barreira, né? Pela reforma do famigerado PMDB na Câmara Federal, que instituiu a cláusula de barreira, seja pela uma questão hoje que a sociedade os votos brancos e nulos, infelizmente, só aumenta, se lugar da despolitização, de uma descrença, a gente tinha uma dimensão de que faria 6. Agora, eu tinha uma preocupação, até o sábado anterior da campanha, a gente fez campanha até as 21 horas, né? O horário legal era até 22, 21 horas eu estava fazendo a última transmissão ao vivo numa página que começa em março e hoje está com 27 mil curtidas. Então, já para convidar aí os ouvintes, Marielle, com 2 L's, Franco, Pessoa, assim, para que é lá que a gente vai colocar o programa, é lá que a gente coloca os compromissos assumidos, é lá que a gente assumiu responsabilidade coletiva, que começou de março para cá, e eu tinha uma preocupação de ter, a princípio, pouco mais de 10 mil votos, e a gente foi a 5ª vereadora mais votada com 46.502 votos. Então, para a primeira eleição, e no momento que cresce sim, o lugar do conservadorismo, mas eu aposto no crescimento também da resistência, no crescimento também da vontade de ocupar as câmaras e ocupar as galerias, para que a gente tenha sentido de ocupar a tribuna, porque imagina se fosse só parlar, sem dialogar com a população, né? Então, criar essas estratégias são importantes. Você defendeu uma dissertação de mestrado sobre as UPPs. A Maré vivenciou este problema da ocupação militar pelas Forças Armadas e não chegou a ser implantado o UPP, exatamente, né? Não é até hoje. E aí foi o governo, né, o governo Lula e a presidenta Dilma, que apesar de todo o discurso popular que permitiu essa violência contra a população do complexo, né, da Maré, que a Maré não é uma coisa só, né? A Maré é um complexo de dezenas de 16 comunidades. 16 comunidades. E você é de Nova Holanda, né? Eu, na verdade, morei em várias. Morei no Timbal, na verdade, na adolescência, Conjunto Esperança, depois morei no Timbal, morei na Nova Holanda, já... Mas tu passou por todas elas, pelo menos 3, 4, sim. Como é que foi isso, né? Como é que você está vendo esse desmonte das UPPs, né? O secretário Beltrame saiu corrido, né, quando ele viu que o projeto dele já desmoronou, não está nem sendo desmontado, desmoronou, né? E como é que está isso hoje, né? Essa violência estatal que foi implementada nas favelas e nas comunidades, e agora o desmonte disso, como é que está
operando isso. Para montar o cenário da resposta da vereadora, ouvinte, olha só, nós tivemos... Fala depois da entidade. Nós tivemos problemas sérios com essa impossibilidade mecânica de atuação. Nós temos um colega lá de São Paulo que foi deputado e depois ele me disse, ninguém mais, ele sentou no caso, eu fui derrotado. Não tive como fazer minha voz ouvida, até porque ele não tinha a voz da rua. Ele não era bom de tocar saxofone na esquina. Tá? Então, ouvinte, olha só, o secretário Beltrame saiu porque ele viu que estava derrotado. Viu que o que ele fez? Deixa a Marielle responder. Mas que resistiu muito, né? Enfim, eu acho que resistiu muito, seja pelo... A gente pode ter várias críticas, mas se a gente olhar os secretários de segurança passados, o Beltrame cumpre um papel importante da manutenção de um projeto que desde o início a gente já apresentava as críticas. Eu acompanhei fóruns das UPPs sociais desde 2008, desde o primeiro fórum do Santa Marta, claro que não foi a todos, mas acompanhei desde o início a implantação. E ela tem alguns marcos, né? De 2008 até 2012, de 2012 para cá. Infelizmente, e é a hora que o ouvinte aí para fazer coro com o Carlos, dialogar com os ouvintes, é a hora que a gente tem que pensar o quanto que a política tem a ver com a nossa vida. Porque o lugar do desmonte, o lugar dos questionamentos, ou o lugar de um incômodo e de crescimento, de insatisfação, seja dos próprios policiais, seja de um crescimento com relação ao varejo do tráfico, também marca no período eleitoral. Também marca dessas relações, porque a vida das pessoas mexe, porque, por exemplo, a prefeitura pagava gratificações aos policiais e isso faz diferença para o profissional da segurança trabalhador, que não quer fazer o bico, ou que entende do seu papel de agente da segurança pública e parou de pagar. Isso faz com que a instabilidade não se instaure só para os moradores. É claro, a UPP cerceia, controla, chega matando, vulnerabiliza os moradores, é crescente a relação dos tiroteios hoje. A gente não precisa pensar só no Cantagalo, vamos pensar numa região central da cidade, trazendo de novo para uma outra área. Aquela região ali do Complexo São Carlos, Falé, Fogueteiro, Santa Teresa, seja tão central quanto o lugar da Zona Sul, e só cresce. E já não é de agora, então acho que ele resiste muito. E na dissertação eu falava um pouco do quanto que o projeto, na gênese, se a gente pensa em termos de polícia com alguma possibilidade de diálogo com a população, polícia cidadã, polícia comunitária, você tinha ali pontos importantes. Mas o fato é que a segurança pública não está preparada para isso. Aqueles profissionais são profissionais preparados no Cefap, que são preparados para matar, né? São preparados numa relação não de ter diálogo, mas de chegar para o confronto. Então é a mesma lógica. Não tinha nada a ver, as UPPs, eu conheci o projeto de polícia comunitária do Coronel Cerqueira, né? E a UPP não tinha nada, né, de polícia cidadã ou de polícia comunitária. Ele era um projeto de ocupação militar, né, Maria? Ocupação militar. Assim bem, como você bem lembrou, o que foram as Forças Armadas na Maré e o anúncio só de uma possível UPP, mas que até hoje não se concretizou. Marielle, nós temos aqui uma pergunta do nosso ouvinte, nosso conhecido ouvinte, ele sempre liga para aqui, ali do Manuel Alberto, ali de Niterói, vulgo Cachaça, ele se auto-intitula como Cachaça. Eu tenho um amigo, Guilherme Baixo, também. Carlos Cachaça foi um grande autor de música popular brasileira. Pois mas o Manuel Alberto faz a seguinte pergunta, diz: a Cracolândia que se instalou na Avenida Brasil, na entrada da ilha, perto da Maré, o que pode ser feito? E eu quero te pegar uma carona aqui no Manuel Alberto, meu querido companheiro, sempre liga aqui toda semana, para perguntar uma importância que tem no seu mandato, a questão da criança e do adolescente. O Rio de Janeiro deveria ter 63 conselhos tutelares. O conselho tutelar é aquele que cuida da criança, é aquele que garante os direitos da criança lá na ponta. Só tem 17. Esse pecado mortal da cidade contra as crianças, como o seu mandato vai enfrentar esse problema, Maria? Sim. Acho que primeiro
eu me remeto a uma fala que a gente foi fazer um debate numa das escolas ocupadas, e eu fiquei muito assustada. Para além do número, né, não está correspondente ao necessário, aí não é só dos conselhos, infelizmente, né? Na diversidade de conselhos, na diversidade dos consultórios de rua, para dialogar já com o Manuel, mas era a utilização do conselho como órgão não de proteção de direitos, mas de repressão. Era o tempo todo aqueles adolescentes sendo ameaçados de chamar o conselho tutelar no caso de quebrarem alguma coisa, no caso de ter um ato e algo mais caloroso. A gente está falando de adolescentes, foi nono ano, então eles têm ali por volta de 15 anos, 16 anos, sendo ameaçados e não tendo o lugar da garantia de direitos. Acho que isso não só preocupa, como foi um tema que a gente tratou muito na campanha. Na campanha a gente assumiu o compromisso e tratou muito das questões interdisciplinares. Então, tem o debate da criança e adolescente, tem o debate, por exemplo, na correlação com isso, sobre oportunidade de trabalho para essa juventude, e aí relacionando o debate da cultura, para dizer um ponto, ou o lugar da prevenção da gravidez precoce para dialogar com a pauta das mulheres, né, porque somos nós as mais vulneráveis, então a gente precisa acompanhar quem são essas meninas que engravidam cada vez mais novas. Eu fui mãe com 18 anos, Juliana Nice, eu estou com 19, e à época, 17 anos atrás, já foi algo, era considerado o final ali da adolescência. Hoje essa idade diminui a cada momento. E ao mesmo tempo diminui e é questionada, infelizmente, nesse lugar de desigualdade, num ponto da cidade. Precisa ter uma intervenção que seja educacional, cultural e na saúde. Aí a gente tem um projeto específico para trabalhar planejamento familiar com organizamento de contraceptivos, não um planejamento familiar que vá fazer uma menina fazer uma ligadura ou que tem que fazer necessariamente um aborto, não é isso? Isso é muito pontual, não se pode pensar que vai se resolver o problema. Não, sem dúvida. Por isso que a gente está falando desse lugar do planejamento, do lugar da oportunidade de trabalho, para que essa menina tenha oportunidades e relações mais amplas do que só ter o filho, e a relação com essa faixa etária da criança e adolescente. Aí tem que favorecer. Eu quero muito que a gente amplie, né? O Brizola Neto, por exemplo, é da Comissão da Criança e do Adolescente lá do município. Atuação muito boa. Isso, a gente está meu voto dialogando. Que bom, muito que bom. Por esse compromisso dele com a causa da criança e, claro, historicamente, os Brizolas com a causa da educação. Exatamente. Já conversamos a respeito de que é uma comissão que nos interessa, e aí vamos dialogar com a bancada para Mas precisa ampliar. muito, Marielle, você falou aí algumas coisas que me deixou preocupado. O seguinte, essa má fama que tem o conselheiro tutelar. Por quê? Porque eles são mal qualificados. E isso interessa ao discurso do poder, porque o instrumento, a ferramenta, conselheiro tutelar tem que ser bem qualificado, tem que ser bem escolhido, né? Não se escolhe bem, porque não há uma divulgação da data das eleições, o perfil dos conselheiros tutelares, o investimento. Então, muitas vezes o conselheiro tutelar não está bem qualificado, não está bem preparado, mas não podemos abrir mão desse instrumento, dessa ferramenta, porque ela é garantidora dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. E não pode ser controlado em um algo repressivo. Exatamente, não, sob hipótese alguma. Não aconteceu, não nos ocupa, desculpa estar interrompendo vocês dois, mas não aconteceu, não ocupa, não sei se você tem ciência disso, Maria. Os meninos ocuparam escolas, reformaram as escolas, né? Sim, eu visitei exatamente nesse sentido e ouvi as pessoas falando, vou chamar o conselho tutelar no caso de algum ato, de algum movimento. O direito dos adolescentes. Me desculpe, mas eu vou esclarecer essa questão, que não está bem claro. Não é o conselho tutelar que intervém, não. É o juiz que mandou. Foi a juíza que mandou o conselheiro tutelar ir lá. E ele foi. Ela mandou com o poder de polícia que ela tem, mas que ela não tem autoridade de mandar do conselheiro tutelar. A atuação do conselheiro tutelar é independente e autônoma. Então, quando chega um juiz, quando chega um promotor e manda ele fazer essa intervenção indevida na escola, e ele faz, nós temos que proteger o conselheiro tutelar para dar a ele essa atuação autônoma e independente. Eles não podem ser moleque de recado de juiz, nem moleque de recado de promotor.
Isso tá para isso tem que ter segurança. Isso tá bem claro na lei. Entendi. Isso tá bem claro. E aí o que faz um edil? O que faz Edil é vereador, caros ouvintes. Agora o Cambono sou eu. o que faz aquele que está eleito para atividade fim de localizar o barbeiro, de localizar a costureira e tal? Como é que ele vai unir essas duas pontas sociológicas de objetivos tão díspares? Acho que só para responder, que acabamos falando muito com relação ao Manuel e a Cracolândia, né? Para o ouvinte aí. A questão das drogas como um todo. Eu acho que tem vários pontos que a gente pode fazer um programa específico sobre isso, né? Mas tem um debate sobre a droga, sobre a drogadição, sobre o que representa cada vez mais esses espaços e algo que está sob a responsabilidade do município. Por exemplo, os CAPs, ADs, né? O que é o lugar do consultório de rua ou de uma assistência adequada para que aquela população seja assistida e não, novamente, reprimida, né? O que ocorre ali é uma limpeza à medida que tenha ou algum trânsito, como a gente viu agora nos últimos eventos das Olimpíadas, né? Infelizmente, no momento das Olimpíadas se limparam tudo, e aí não sei se Manuel conhece, talvez não, porque ele é... passagem, a lixeira é lá em Santa Cruz. Não. A lixeira que você... A lixeira, ela está falando da limpeza. Eu estou aqui porque a sujeira, o lugar do lixo, tudo vocês falaram aqui, eu estou quieto porque... Claro. Eu estou só ouvindo falou do pessoal que saiu lá do complexo e a lixeira vai sendo jogada tudo lá. Depois eu queria saber qual é a proposta, porque lá não tem um PP, lá tem a Cracolândia que transformaram o SESI em um centro para botar drogados. Eu nunca vi tratar drogados do lado da boca de fumo. É a primeira vez que eu vejo isso, né? E aí agora os irmãos lá da igreja até criaram uns centros de tratamento de drogado dentro da comunidade. Tem uns 3, porque tem um da prefeitura, grandão lá, o SESI. Não sei se você visitou Santa Cruz ou não é. Visitei, mas não visitei essa área, não me é familiar. Não. Ah, entendi. Mas acho que tem algumas coisas, por isso que eu falei que acho que a gente poderia fazer um programa só sobre essas questões, sobre limpeza, sobre muda, tira, quem são os consultórios de rua, qual é o lugar da assistência para essas pessoas que estão na Cracolândia, como o debate moralista e aí das igrejas nos cega para tratar o debate das drogas, e não debate sobre legalização, é só o papel da droga na sociedade que a gente tem hoje e como ampliar esses diálogos para que a gente consiga ver, são pessoas ou são lixo? A gente está tratando com pessoas doentes ou com pessoas que estão buscando ali alternativas? Enfim, acho que tem uma série de questões. Mas, objetivamente, o que cabe a nosso lugar da vereança é buscar alternativa para que aquelas famílias não fiquem naquela condição de vulnerabilidade. Para isso, o fortalecimento dos CAPs, que deveriam, assim como o Conselho Tutelar é hoje reduzido, os CAPs ADs e os CAPs comuns deveriam ser 36 e nós temos 8. Isso significa que é menos psicólogo, menos assistente social, menos médico, menos agente de saúde local para atender e dialogar com essa população. E ela só saiu da Avenida Brasil e está ali na rua paralela, infelizmente. Então, talvez o Manuel, sendo de Niterói, não tenha visto, porque ao passar a Brasil você vê uma parte. Você tem famílias inteiras, não precisa nem ir para Santa Cruz. Exatamente. E essa é uma coisa, Maria. E não é com repressão que resolve essas questões. Exatamente. Né? É preciso entender a complexidade dessa questão e o conjunto de motivos que levaram essas pessoas para aquele espaço, né? E desenvolver políticas, né, sérias, né, para essa questão. Não, isso a gente, além de ser um tema que o vereador Renato Cinco já dialoga muito, porque trata da saúde, é algo que os profissionais da saúde têm demandado, porque acabam, como diz o ouvinte vai identificar bem, no jargão, limpando carvão e enxugando gelo. E a gente precisa pensar a médio e longo prazo, o que a gente faz com essa saúde dessa população. E a questão da educação, quais são as propostas aqui da nova administração? Da nova administração para a educação no Rio de Janeiro. Bom, o senhor está com a corda toda.
Eu acho que é isso. 9 dias a gente está com a corda toda, porque é a possibilidade de a gente mudar, chegar na caixa preta, falar sobre plano de cargos de salários, remodelar e tirar das mãos das empresas um processo de qualificação dos professores e educadores, trazer figuras importantíssimas para essa primeira parte da infância, né? Que a gente está tratando, seja com vaga com creche, seja com vaga com berçário, ou seja, o lugar do ensino fundamental, onde a criançada, quanto mais agitada, a gente fala que é mais saúde. Precisa ter ali o profissional da nutrição para pensar uma alimentação adequada e não só, isso não diz só respeito às crianças, diz respeito inclusive à parte econômica que o município pode. Em Guaratiba, por exemplo, para dialogar de novo com o Ronaldo, em Guaratiba você tem pequenos produtores de uma agricultura que pode atender as escolas totais do município. A gente fez esse levantamento. Então, tem a figura da nutrição, que fala sobre saúde dessas crianças. Tem a figura do inspetor e dos educadores qualificados. Isso tudo está como proposta da gestão, se tudo der certo, da nova gestão. Então, segurança para aquela área lá. Como é que aquela área lá? Eu estou evitando falar porque aquela área lá é um pouco complexa. Aquela área é realmente uma caixa preta. A gente tem isso tem a ver com uma das partes que a gente falou já de transporte. Então não dá para. Tem que atacar. Quando deixa que eu falo. Não fala, vai falando. Não. É porque eu acho que, claro, você que não. Exatamente. Bom. Eu fui uma das. Também acompanhei não só o levantamento de dados, mas o lugar da CPI das milícias. E tem uma relação com o braço armado. Então, a gente, contrário, por exemplo, a esse lugar das armas para os agentes que não são agentes direto da ponta da segurança pública, não tem que ter arma guarda municipal, não tem que ter verdade. Arma bombeiro, isso é algo que não muda aqui. Às vezes eu fico também assim, eu tenho essa sensação, que você imagina, ou tá na mão da polícia, ou tá na mão do tráfico. Agora, que não é um nem outro, você fica meio que espantado. Não, é contrário à milícia e a gente tem que pegar o braço econômico deles, por isso a questão dos transportes. Eu quero esclarecer que o Ronaldo não fala porque ele não quer, porque aqui não tem censura. Não. É por conta da vulnerabilidade dele. Aqui tem censura, não, que eu posso falar. Que alegria ter você aqui, Marielle Franco, e vamos estar do seu lado, seja para cobrar, seja para ajudar, seja para fazer com que você seja a melhor vereadora do Rio de Janeiro, porque vai ser desse jeito, sim. Boa tarde para todos. É possível. Manchete Online apresentou Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.